Fala galera, aqui quem fala é o Pedrinho e vocês não estão no Pedrinho 8-bit, vocês estão no 8-bit Talks. E eu não tô sozinho agora, tô com um amigo aqui que estudou comigo, que também é programador, o Matheus Saito. Oi, tudo bem? Eu sou o Matheus Saito, desenvolvedor full stack e mobile, e hoje a gente está aqui para falar de vibe coding, problema atual da programação. Eu escolhi logo um tema polêmico para falar justamente no primeiro episódio. É, é um teminha bem espinhoso. Ainda mais que você usa IA para programar? Sim, hoje em dia é requisito básico manjar um pouco de IA na programação. Ela ajuda muito a acelerar o nosso trabalho, né? Mas, Antigamente, o que uma equipe de 3, 4 desenvolvedores faziam caiu para um, dois. nossa. Mas você depende da IA para programar? Não. Eu uso ela como ferramenta para ajudar o desenvolvimento, ou para Então, tirar dúvidas de como eu vou executar alguma tarefa. Ultimamente eu ando dependendo da IA para programar, principalmente porque eu comecei a mexer com design agora e parei de estudar programação por um tempo, aí eu ando meio enferrujado na hora da programação. Mas é normal, quando você fica um tempinho afastado, acaba dificultando um pouco, meio que vocês e sai daquela rotina que você estava acostumado, né? Aí acaba que você tem que estudar um pouco mais para desenvolver. É. Mas nesse caso eu acho que ajuda bastante. A IA pode até ajudar a estudar, na verdade, também, né? Que a IA descreve o código também. Uhum, Então, sim. só que tem aquela galera que não entende de programação, mas acha que é programadora só por causa da IA. E tivemos recentemente o caso daquela streamer que foi criar um privacy e acabou criando. Público. Eu vi esse meme. Ai, ai, ai. Eu É, queria saber cara, como é que tá é a cabeça das complicado. pessoas que teve os dados vazados naquele dia. É, é bem complicado isso aí. Teve outro caso também que eu achei bem legal. Tem um cara fez um vídeo sobre que foi a loja do Davi Brito. Acho Nossa, que foi ano passado. ano É, retrasado. o cara conseguiu acessar. Ele colocou. O cara que fez colocou o back-end e o front-end juntos. Aí ele conseguiu acessar o banco de dados da plataforma. Aí até o Michael Kister fez um vídeo sobre. É, E ele tinha feito compras lá também, né? e teve os dados vazados, né? Uhum. Oh, mas isso aí eu achei inacreditável. Que ele. O Davi Brito ganhou pouco mais de 3 milhões de reais em prêmio e não fez um site decente. Ah, cara, eu não sei o que esse povo pensa, né? Mas também o contexto que ele estava inserido, né? Ele acabou gastando muito também e deve ter encontrado um cara que estava começando a estudar e pegou a responsabilidade. Ah, pra ser Não dá pra sincero. gente falar o que foi, né? Mas o impacto que podia ter tido lá se não fosse aquele cara do vídeo é muito grande. Sim. Inclusive o Davi Brito poderia estar sendo processado por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É um negócio que é praticamente causa ganho para quem teve dados vazados, né? É. Não tem muito o que fazer. Ou pra piorar, o Davi Brito ainda ameaçou processar o Michael Kister por ter denunciado isso.
Sério? Sim. Hoje o Caramba. site já não existe mais. É, Cara, mas é existe. normal, cara. Tipo, eu não sei se você já chegou a usar, mas aquela Base 44, Nossa, eu não cheguei a usar, eu não. fiz um, eu fiz um protótipo nela de um e-commerce e ela foi muito rápida para fazer. Eu só descrevi o prompt e ela fez coisa assim de 10 minutos. Ela me deu toda a interface que precisava, só que ela não chegou a gerar um back-end nem nada para fazer um teste de segurança. E ela implementou um monte de dados mocados lá. Aí se eu fosse usar aquele protótipo e usar o código que ela tinha feito, eu ia gastar mais tempo estudando o código que ela fez do que eu ter feito manualmente. É. É aquela Hum, coisa. A IA o dá código pra. tava, o código tava muito bem estruturado, só que até estudar o código que ela fragmentou demais e entender como aquilo funcionava, ter feito manual saiu mais rápido. É. É aquela coisa. Eu A acho que eu, IA é mais fácil usar IA na programação front-end atualmente. A back-end que é meio complicado. não, porque tem muita gente que tá fazendo tudo junto, né? É. Gente que não tem experiência. O Figma tem uma parte nele lá que já dá pra você gerar interface com IA. Eu cheguei a fazer um projeto lá também. Até foi interessante o resultado. É. Mas ele era só um projeto de interface mesmo. Tipo, não era nada que tinha que fazer integração. Não. Aí, para aquele propósito, o Figma atendeu bem. É. Que É aquela. era fazer um Ikigai em português, porque os aplicativos que eu tinha procurado para mandar um amigo que estava em dúvida no que ele ia seguir de carreira, não tinha em português. E ele não sabia inglês, né? Tem Aí uns. eu pedi para o Figma traduzir o, o Ikigai e deu um resultado muito bom. A interface ficou muito bonita, os componentes também. Gerou um código bem limpo até. Eu tenho uma dúvida. Você acha que com a IA o desenvolvimento front-end acabou praticamente? Cara, não, porque a maioria, a maioria dos grandes projetos já tem uma interface bem definida no protótipo de interface do Figma ou por outro software de designer. E também tem muita coisa que já existe, né? Aí entra o maior problema da IA, que é da manutenção em código. Sim. Às vezes você usa ela para gerar alguma coisa lá no front-end e já tem um componente que está sendo usado ou alguma página que já está bem estruturada e ela gera uma coisa totalmente diferente. Ou ela mexe naquele componente daquela página e não vê bem o contexto das outras páginas onde está sendo utilizado. Aí ela muda aquele componente e quebra em outros lugares. Então, o vibe coding é praticamente. Eu não entendo muito desses assuntos de vibe coding, mas ele é praticamente a pessoa.
programar só usando IA, tipo, não saber programar e usar só IA? Basicamente, sim. Até para quem sabe programar, o Linus, o fundador do Linux, né? Ele chegou até a falar sobre o web coding, que é algo mais para projeto de fim de semana. Eu não discordo dele, Ah, não. porque tem coisas que já tá muito bem elaborada. Então, se você vai fazer, tipo, um e-commerce, como o caso do Davi ou da Streamer, aí já é um problema muito grande, né? Sim. Porque a pessoa tem que entender o que ela quer, tem que entender um pouco de arquitetura de software e principalmente de segurança. Porque as inteligências artificiais que a gente tem até o momento é baseado em contexto, né? Ela lê o contexto do prompt e dos arquivos que você colocou lá. E aí ela gera. Se você não descrever bem as necessidades que você precisa, acaba que ela ignora esses pontos que você não escreveu no prompt. É. É aquela coisa, a IA, ela ajuda, só que não dá pra depender 100% dela. Principalmente na questão da segurança do site e dos programas. Sim, Teve, sim. teve um site que eu fui me inscrever para fazer um concurso público. Assim que eu passei o olho no site, eu já percebi. É vibe coding. Que, mano, o site era tão mal feito, não só a aparência, mas a estrutura mesmo dele. Só pra ter noção, quando eu fui gerar o boleto para poder imprimir e pagar depois, o boleto não veio nem em PDF. O arquivo do boleto veio em PHP. Hã? O arquivo do boleto veio em PHP. E não queria abrir. Eu tive que converter para PDF para conseguir finalmente imprimir ele. Caramba! Até hoje eu me arrependo de ter confiado meus dados nele. É claro que eu não sofri vazamento nenhum, mas eu pensei, mano. Eu até, naquele momento, o concurso chegou a ser adiado, porque poucas pessoas se inscreveram. Eu pensei, mano, eu também não ia. Eu também tava quase desistindo de me inscrever, só de ver o site. Caramba! Aí é complicado. Mas usar IA para estudos é muito bom, sabia? Sim, Eu também estou estudando outras coisas e eu vou falar. e Aprender programação de jogo é perfeito usando IA, porque a IA explica cada coisa também. sim, a programação no geral, né? Dá para você aprender. Hum, a questão é querer fazer com a IA achando que você vai tirar a responsabilidade de ter um desenvolvedor Sim. e delegar para a IA a segurança do seu negócio, entende? É. A gente falou do caso lá do Davi Brito e daquela streamer. Teve um youtuber também, que esse foi bem arrogante. Ele publicou no Twitter: a barreira do código morreu. Eu não entendo nada de programação e eu criei esse software, essa rede social. Várias pessoas já estão usando. A carreira de programador acabou. Aí, em menos de um dia, todos os dados foram vazados. E, diferente do Davi Brito, ele não teve sorte. Ele está sendo processado por causa da lei de proteção de dados. Ah, mas isso é comum. Eu acho que foi no final de 2025. Aham. Você chegou a ver um caso que uma empresa demitiu todos os programadores e colocou inteligência artificial? Eu vi. Só que nesse a Aí justiça uma. mandou reintegrar eles, né? Não, tipo, o caso que eu tô falando é de uma Ah, empresa que uma ou duas semanas depois teve que. O cara que
fez a publicação, estava publicando de novo atrás de contratar desenvolvedores. Ou seja, ele demitiu toda a equipe dele, que já estava acostumada com o fluxo de trabalho da empresa, para tentar uma coisa mirabolante. E deu ruim, né? Não adianta. A IA não está conseguindo substituir totalmente nem os designers gráficos, que já estava bem ameaçado. Imagina a programação. Eu, por exemplo, Sim. eu presto serviço para uma gráfica, quase toda vez que alguém apresenta algo com IA lá para fazer, eu tenho que refazer a Você imagem. já sabe que é IA também, né? Hã? Eu já sei o quê? Você já sabe que foi feito por IA também, né? Sim, e não é só isso. Várias vezes eu tenho que refazer a imagem, porque a pessoa pede para mudar alguma coisa, ou a IA escreveu errado o nome, e aí eu tenho que refazer a imagem. E mesmo se não tiver nada de errado, eu tenho que vetorizar a imagem, porque senão ela não fica boa na impressão, porque várias vezes a pessoa quer aqueles banner grande ou aquelas fachadas. Uhum. Ela gera em qualidade muito baixa também, né? Sim, aí pra você ver, nem os designers gráficos estão. A IA não está conseguindo substituir nem os designers gráficos por completo. Imagina a programação, que é bem mais complexo. E vai chegar uma hora também que basicamente todas as inteligências artificiais que tem foram feitas com os dados de, sei lá, 30, 40 anos de internet e do conhecimento que a gente vem acumulando ao longo dos séculos. Vai chegar uma hora que não vai ter dados suficientes para fazer o treinamento e começa a treinar com coisas feitas pela inteligência artificial também, né? Então, se ela gera coisas genéricas com o que ela já tem hoje, imagina se ela começa a treinar com os dados que ela mesma gerou. É, Não parece ser algo que vai funcionar muito bem, principalmente nesse contexto de imagem, vídeo, porque se a gente já consegue ver que o conteúdo está sendo bem genérico, então não parece ser algo que vai melhorar, que ela vai se corrigir com o que ela mesma está gerando. Entende onde eu estou querendo chegar? eu entendo. Vai chegar um momento que o processo para gerar vai ficar mais limitado. Já está acontecendo. Sim, Já está acontecendo isso um pouco nas imagens. As imagens estão ficando totalmente genéricas. Você vê as artes que a IA gera, você passa o olho e você já sabe que é IA. sim, até os textos também a gente consegue ver, né? Porque o ChatGPT mesmo é ótimo nisso. Ele tem um estilo de resposta muito particular dele. Aí a gente sabe que foi um texto, um roteiro gerado por inteligência artificial. Eu acho que a gente ainda estava no último período, se não me engano. Aí você lembra que o professor estava reclamando que o moleque copiou um texto feito pelo ChatGPT e colou, e o professor descobriu por causa da formatação do texto? Porque, Nossa. tipo, ele deixou a mesma formatação do ChatGPT, com aquelas Nossa. Aí bolinhas, com ficou. fundo preto. Não. Aí o. E nesse caso eu sou a favor de dar zero. Porque o aluno tem que ter pelo menos o trabalho pra corrigir isso, né? Pelo menos para ler o que ele fez, né? O que O a IA cara fez não. por ele, no caso.
Teve o caso lá também de um aluno que ele tinha que fazer uma redação sobre a guerra lá do Paraguai com o Brasil. A professora pediu explicitamente para ela não usar ChatGPT. Ele entregou os prints do ChatGPT impresso numa folha. Aí é demais. Aí já é deboche. Mas sabe que tinha um professor que dava aula de medicina lá na UNE, e ele falou que os meninos que estão fazendo medicina hoje, eles não sabem mexer no pacote Office, porque eles acostumaram desde sempre a mexer com tecnologia, mas com a tecnologia do celular, do smartphone. E é verdade. Na empresa que eu trabalhava antes, a menina mal sabia como ligar o computador e desligar pelo Windows. Mas, assim, pelo celular, ela fazia um conteúdo de vídeo, editava muito bem, algo que ficava bem profissional, mas ela tinha dificuldade de usar a plataforma do PC. É. É aquela coisa, né? A gente fica desacostumado. Eu, por exemplo, hoje no computador, a edição que eu consigo fazer é juntar vídeo e cortar vídeo. Principalmente porque os programas que eu não tenho mais, que eu estou evitando que é tudo pago, a edição boa mesmo que eu consigo fazer é no celular, usando o CapCut. Mas tem alguns programas gratuitos bons, não? Tipo, Se tem, eu tem não um da conheço. Microsoft, que já vem no Windows 11. Se tem algum Qual que é o programa nome de dele? edição no meu PC que já veio com ele, eu Clipchamp. desconheço. É, o Clipchamp. Eu gostei de usar ele. Só que o problema é que você tem que pagar assinatura se quiser gerar acima de 1080p. Em 4K ou algo assim. Mas ele dá pra fazer muita coisa interessante nele. Ele tem uns efeitos bons de transição. Qual a linguagem que você acha que é mais difícil de programar hoje? Você acha que é Java? Olha, Java, C, C++, é mais verboso do que as outras, né? É. Do que um Sim. Python, um JavaScript. O Python, comparado a essas outras linguagens, por exemplo, se vocês quiser escrever na tela Hello World, você só precisa escrever print Hello World. Já no Java você tem que fazer todo um texto só para escrever Hello World. Sim, só que o problema não é um problema, porque basicamente a programação hoje está muito baseada em framework, né? Mas o que torna o Java mais atrativo é porque, mesmo dentro dos frameworks, o Java faz tudo, né? E sem tanta biblioteca assim. Agora o Python, cara, se você quiser fazer alguma coisa de inteligência artificial, já tem uma biblioteca lá, acaba que você vai pulando alguns fundamentos da programação e vai manjar do framework. E ficar dependente de biblioteca. Quando a IA Mas o começar. Python é uma boa linguagem também. Só que para usar uma linguagem assim, é bom que você saiba o que você está fazendo. Você já Sim. tenha uma boa base de estrutura de dados, uma boa base de comunicação de rede, saber protocolos lá do HTTP, saber o que um WebSocket faz, pelo menos ter uma noção de como aquele framework ou aquela biblioteca funciona, né? Porque senão você acaba fazendo coisas assim que nem você tem noção do que foi feito.
o Python fez por você, o biblioteca X ou Y fez por você. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. É, A gente teve isso, pelo menos, lá na faculdade. A gente teve boas aulas com o Thanos de estrutura de dados, você lembra? lembro. É. Redes também. Agora, Só. agora eu tô pensando em fazer uma pós num assunto específico, porque coisas que a gente fez na faculdade dessa disciplina não foi o suficiente e é uma coisa muito importante, inclusive nesse contexto de inteligência artificial e vibe coding para programação, que é cibersegurança. É. Eu penso em fazer uma pós, um mestrado nesse assunto específico. Eu, como vocês já devem saber, eu sou desenvolvedor front-end. Eu tô agora estudando back-end, porque várias empresas que estão até procurando cargo para desenvolvedor front-end estão exigindo que ele saiba pelo menos um pouco de back-end. Sim, E também por isso, o motivo por principal, na isso verdade, que aquela vez eu mandei o curso de Java, né? sim, que eu acho que inclusive já Porque venceu o meu. o meu também. Mas eu cheguei até uma fase boa, deu para pegar muito assunto. Eu não, que eu comecei a trabalhar e eu fui acostumar no horário de trabalho, eu chegava em casa todo cansado, com a cabeça doendo. A rotina do dia a dia, né? É, Já, é. oxe. Mas mas o principal motivo pelo qual eu também decidi começar a aprender back-end é medo da programação front-end estar morrendo com o avanço da IA. Cara, a minha visão do que eu tô vendo do mercado, eu posso até estar equivocado, mas é que a IA acelerou um pouco o processo de desenvolvimento e, além de acelerar o desenvolvimento, ela aumentou muito os critérios para alguém começar na carreira e para progredir na carreira também de desenvolvimento. Porque se ela já está fazendo o básico, se ela já está fazendo aquela parte que a gente demorava mais tempo para fazer antes, então as empresas estão exigindo um pouco mais dos candidatos. Então, uma vaga que antes pedia só o front-end, agora pede um pouco de noção de back-end. Quando é para full stack, se for um júnior, já pede mais sobre arquitetura, sobre containers. Sim. Não, as exigências Então para ela acelerou um programador, pouco. mas também a maioria dessas vagas para programador também tem, além do processo seletivo, também tem o teste. O teste Sim. para programar lá na frente. E nessa hora que mata os vibe coders, que eu vi um cara que postou no Reddit, o vibe code acabou com a minha carreira. Eu eu fiz todo o processo seletivo, é quase certeza que eu ia ser contratado. Só lá na hora de programar que eu acabei esquecendo. Eu acostumei tanto com a IA e depois eu fui rever, era coisas que eu já fazia. Só que eu desacostumei. Foi exatamente isso que escreveu. É, costuma quando você fica dependente de alguma coisa, né? Sim. Mas é isso. A hora que chega na hora do live coding, você tem que fazer um stream programando o seu teste, que é coisa que eles estão pedindo muito hoje em dia. Pra fazer o código ao vivo, né? Sim. Aí os caras não conseguem fazer.
E não porque pode eles usar IA. acostumaram a usar o ChatGPT, o Copilot lá dentro do VS Code, Cloud. Acaba que a pessoa vai adquirindo vícios, né? É, porque é aquela coisa, chega um momento que a gente pensa, por que eu vou fazer isso se a IA pode fazer por mim? É aquele negócio, mas fica meio perigoso isso aí também. Sim, mas é normal. O mercado ainda está aprendendo o que está trazendo de impacto com o uso de inteligência artificial, né? Então, eu acho que, pelo que eu tenho visto, que ficou mais difícil você começar a programar e subindo na carreira quando você está usando muita inteligência artificial e depende só dela. Porque eles estão exigindo mais o mercado em si. Até porque acho que até ano passado tinha muita gente que estava entrando em vaga de júnior e chegava lá na empresa e não conseguia desenvolver a solução, principalmente da manutenção de código. E ficava muito dependente da IA. Aí a empresa ficava pagando para aquela pessoa fazer alguma coisa e chegava na hora do vamos ver, a pessoa não sabia fazer nada. É, Ela sabia pedir o chat GPT para fazer. eu vou ser Tanto que eu vi sincero. um meme esses dias muito engraçado, que uma pessoa falava lá pro dev, falou assim, que se desligar o chat GPT, seu emprego vai embora em 15 minutos. Você não é desenvolvedor, você pede pro chat GPT fazer o que você tá fazendo. Né? É, isso realmente tá muito verdade. Eu vou ser sincero, hoje, se me oferecesse oportunidade para tentar um emprego para desenvolvedor front-end, eu não vou me sentir muito preparado, justamente porque não só esse negócio da IA, mas também, como eu falei, eu comecei a mexer mais com design e parei de estudar programação, fiquei enferrujado, essas coisas. Mas é aquela coisa, eu não quero ficar no design para sempre, eu quero trabalhar com programação. Por isso estou voltando a estudar, pretendo voltar a estudar programação. Estou pensando até em estudar, não sei se eu estudo C++ ou volto a estudar Java, porque Java eu tinha começado. Mas o mais importante é aprender Cara, também back-end, principalmente. eu te falaria para continuar no Java, porque ainda tem muita vaga para Java, não tem tanto assim para C++. É, eu Tem tenho uma. muito pro .NET, acho que é o framework da Microsoft, que é baseado nisso também. Mas assim, banco, a infraestrutura de banco, hoje ainda é muito dependente de linguagens arcaicas, tipo COBOL, por aí vai. Então, muitos bancos passaram a utilizar o Java, mas ainda tem o core de serviço nessas linguagens mais antigas. É, E o Java ainda é muito bom para esse tipo de atividade grande, sabe? e paga bem, né? Ele é ele é muito robusto. É. E eu descobri que vários jogos são feitos em Java. O Minecraft, por exemplo, foi feito em Java. Realmente, grande parte dos jogos é Java e C. É. C++ também. O Pokémon foi Tem feito em C++. alguns, isso eu não sabia.
Bom, Tem claro, alguns que têm linguagem própria, né? Tipo, o claro. Roblox usa O uma Firehead, linguagem própria, se eu não é, me engano, o baseada em Fire, Lua. o Firehead foi usado a linguagem própria, porém, várias coisas eles usaram C++ também. Não sabia. Falando em Firehead, eu quero pegar ele pro Nintendo Switch. Eu Ah, nunca tinha pagar. jogado ele. Ô, mas você viu o preço do Pokémon Firehead para Nintendo Switch? Ah, eu vi, Melhor baixar um emulador, mas né? sei lá, o emulador que eu tenho do GBA é no celular, né? Eu tenho o de E PC no mesmo. computador eu nunca cheguei a usar, não. Mas assim, eu quero usar no Nintendo Switch por causa dos saves. Ô, lembra que acho que foi a Anatel que criou prometeu um prêmio de R$ 10.000 para quem conseguisse criar um software que derrubasse todas as TV Box. R$ 10.000. Mas aí eles estão mexendo num negócio bem perigoso, né? É. Cara, mas Tem. a Anatel tá passando dos limites. Você viu que a Anatel chegou a derrubar o GitHub durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo? Porque a TV Box usa bastante o. Eu não entendo muito disso, mas usa bastante o GitHub. Porque lá compartilha os negócios de software aberto. E a Ah, Anatel decidiu. eles devem utilizar o GitHub como host do código, né? Aham, sim. E a Anatel simplesmente derruba o GitHub em dia de jogo. E os programadores. Dane-se, né? Os programadores ficam assim o GitHub. Cara, eu não cheguei a reparar isso, não. Nem fiquei sabendo. Mas, assim, derrubar o GitHub é um problema muito grande para tudo quanto é empresa. Sim, Praticamente utiliza ele, né? sim. Acho que tem o GitLab, tem outros versionadores de código, outros hosts, mas ele é o mais popular. Sim. Isso também demonstra um pouco de perigo, porque a Anatel tem o poder para derrubar o GitHub sem nem precisar de decisão judicial. Mas, cara, olha bem pro Brasil. É, Eles estão lutando para colocar uma regulação da internet, mas não uma regulação adequada. é, Eles estão tentando passar uma coisa que seja mais para uso político. é. O Tipo, problema, eu não falou sou mal contra. do governo, vamos lá e derruba sua conta. Xingou o presidente, beleza, vamos lá e derrubamos sua conta. O Congresso já mostrou que os políticos já mostraram que, como vão usar essa lei. Tanto é que, recentemente, a Advocacia Geral da União tentou derrubar os posts de quem estava falando mal do PL lá da misoginia. Pois é assim, né? Aí já entra numa coisa um pouco mais espinhosa e complicada do que Vai. inteligência artificial, que É, é segurança da democracia, né? é, Se há 3, 4 anos atrás a gente estava preocupado com implantação de ditadura militar, de golpe de Estado, a gente está vendo uma galerinha aí usar o poder legislativo e executivo para se blindar, é. se blindar politicamente a críticas, o que não é muito democrático também, né? Isso independente de esquerda ou direita. Sim. Voltando um pouco pro assunto, que eu acho que eu desviei bastante do assunto, o Vibe Coding, muitas empresas agora estão exigindo usar IA para programar. Só que elas já estão mostrando no processo seletivo que você tem que saber programar.
é aquela coisa. Eu ouvi dizer que a parte mais difícil de conseguir um emprego, de ter um emprego de programação é conseguir passar no teste. Eu, por exemplo, E na hora de fazer. Eu sou melhor fazendo as coisas sozinho, porque na hora, quando tem alguém olhando e principalmente a mim avaliando, eu costumo fazer tudo errado. costuma ficar nervoso. Sim. Mas é assim mesmo. Por exemplo, teve uma vez na escola que eu era muito bom no basquete, na competição de só arremessar bolas lá na cesta. E aí teve uma espécie de interclasse lá no colégio e eu fui selecionado para ser da equipe de basquete lá, porque ia arremessar. Eu não acertei uma. Eita. É, Mas é assim mesmo. Isso é fator psicológico. Mas eu não sei se isso é a parte mais difícil. Eu acho que hoje em dia tá mais difícil achar bons candidatos, o que demonstra interesse. Tá muito difícil de filtrar sim. aquilo que você sabe durante o processo seletivo do que o que é feito com a ajuda de inteligência artificial. É. Eu não sei se você chegou a ver, mas tinha muito vídeo, alguns vídeos diferentes, mas todos iguais, que era tipo uma propaganda de uma plataforma de IA, que Acho a que pessoa é. ia fazer a entrevista, Nossa. aí, aí ela colocava o celular na frente do computador e usava uma inteligência artificial que ia gravando a conversa e dando Nossa. as respostas de cada pergunta que era feita. Cara, não me lembro Aí disso não. como é que a empresa filtra os bons candidatos? Isso é um pouco complicado Cara, não me lembro hoje em disso dia. não. Porque a minha primeira entrevista de emprego foi feita justamente com uma IA. Foi pelo WhatsApp, eu tinha que responder em áudio e a IA respondia. E aí, a IA deixava claro que não podia usar a IA para programar, para fazer as respostas, que eles iam descobrir se foi usado IA ou não. Naquele momento, eu fiquei tão nervoso que acabei respondendo de qualquer jeito as perguntas. Mas não tem muito como uma IA falar que algo foi feito em IA. Por exemplo, minha amiga é formada desde 2019, 2020, antes do ChatGPT ficar público. E ela é professora de química, né? Aí ela jogou o TCC dentro dessas IAs que avaliam se o texto foi feito por IA, e aí ela respondeu que sim. Então é um falso positivo. Tipo, tem muito professor que está usando inteligência artificial para ver se o aluno usou inteligência artificial. E não tem como uma IA decidir como se algo foi feito por uma IA ou não. Eu vi o caso de uma professora de literatura que ela escreveu um texto sem IA e pediu para a IA analisar e ver quantos por cento de IA foi usado. A IA deu que deu mais de 90% de IA utilizado, sendo que ela, de novo, ela falou: "Eu não usei IA para fazer esse texto. Foi só para mostrar como é falho esse negócio." Sim, é o mesmo caso dessa amiga que fez o CC dela em 2020 me mandou para ver se foi feito em IA. Eu já fiz isso com textos mais antigos, lá do começo da faculdade, com o ChatGPT, e ele falou que foi ele que tinha feito. Só que quando a gente começou, ele ainda não estava público, né? É, É bem fica. complicado. Por isso que eu falo que as empresas ainda não estão tão maduras assim para esse critério e para saber sobre esses critérios. E os processos ficaram muito difíceis por causa dessa questão de filtragem. Quem usou IA, quem não usou IA.
Eu fiz um processo seletivo na empresa que eu estava trabalhando e, assim, os meninos não estavam conseguindo cumprir, né? Isso. Aí um dos melhorzinhos, ele fez uma função que eu tinha pedido para o nosso aplicativo, eu só escrevi o que estava precisando ser feito para ele fazer e ver se ele tinha entendido o que eu tinha feito, né? Ele jurou de pé junto que não usou o ChatGPT para fazer. Só que meu chefe, que foi fazer a avaliação, olhou o código dele e viu que ele usou muito emoji também no lugar de ícones. Nossa. Aí ele viu os emojis lá e achou, não, isso foi feito pelo ChatGPT. Pior que Só isso mesmo. que o menino não tinha usado, né? Ele tinha comentado tudo, assim como O chat o GPT comenta. William ensinou pra gente, né? Pra É, documentar o código, sempre comentar. é complicado, porque. Aí, aí como o ChatGPT também comenta muito o que ele fez, né? O chefe que fez a avaliação falou, não, tenho certeza que isso aqui foi feito por IA. Só que o jeito dele comentar no código dele era bem diferente de como o ChatGPT coloca, né? Porque ele fez descrições bem sucintas e se você fosse analisar o texto que estava lá, não parecia feito pelo ChatGPT. É, Mas o estilo que foi feito, a estilização da estrutura de código dele, levou a entender que sim, né? é Aí complicado. fica complicado, É complicado, porque porque o chat GPT, ele comenta, quando você vai fazer código, ele comenta as coisas. Aí qualquer comentário que você vê em código, você já suspeita, né? sim, mas aí entra o ponto que eu falei. Como é que as pessoas que estão fazendo o processo vão saber se algo foi feito por IA ou não? E que isso dificulta os critérios de aprovação. Por isso que eles estão pedindo muito mais coisas hoje em dia para saber se você é bom ou não. Porque é uma coisa que a gente está vivendo a história. Tipo, é uma revolução, né? Assim como foi as revoluções industriais. Então, o filtro, para começar hoje para júnior, é muito maior do que há 4 anos atrás, por Sim. exemplo. E as empresas que estão contratando, elas já exigem coisas absurdas. Por exemplo, experiência absurda para poder ser desenvolvedor júnior. Eu vi um cara que ele divulgou uma vaga para estágio que estava exigindo experiência na área de programação. Cara, mas aí já é falta de noção, né? Porque estágio é para quem vai aprender. Exato. É a primeira E, coisa que tipo, eu fiz. você vai pegar uma vaga de júnior e pedir experiência de 1 ano, ou uma vaga de estágio e pedir 1 ano de experiência para uma pessoa. Não faz muito sentido, né? Aí já é falta de noção, mas eu acho, pelo que eu vejo, isso é muito falta de noção das empresas brasileiras que querem pagar baixo para uma vaga de júnior e coloca como estágio. É, E é umas coisas assim que eu não vejo tanto nas vagas lá de fora. por isso que Por é exemplo, sempre bom aprender inglês também, conseguir oportunidades lá fora. sim, isso é fundamental, até para aqui para o mercado interno também, que a gente pega soluções lá para fora e pede em inglês também. É, eu tenho que aprender mais inglês Tipo, também.
as empresas daqui pegam serviços lá de fora, seja para desenvolver uma coisa lá para fora, ou para trabalhar para uma empresa lá de fora também. Eu preciso Aí aprender acaba que eles inglês. pedem inglês também aqui dentro do Brasil. Mas, por exemplo, acho que foi em 2023, eu fui ver as vagas da SpaceX, né? E para quem está iniciando a carreira, eles pedem coisa assim de 6 meses, um framework específico que eles têm, ou uma linguagem específica, tipo Python, ou, ou alguma linguagem que eles utilizam lá. Agora eu não me recordo bem. Mas eles pediam muito pouco tempo para uma vaga de júnior de experiência. Que coisa que você olhava a vaga deles. Eu olhava uma vaga brasileira, a vaga brasileira tinha muito mais coisas, muito mais exigências, enquanto eles pediam menos É, e a remuneração era maior. Mas você tinha que dominar inglês, né? Meu inglês é bastante básico. Inclusive, eu preciso reaprender inglês e melhorar meu inglês justamente por hora ou outra eu vejo, principalmente na Dio, no GitHub, oportunidade para trabalhar com empresa americana. Sim, tem muita. Tem muita na União Europeia também. Sim. Só que a gente. Isso vale para programação em geral, né? Uhum. Vale para outras áreas também, fora da programação. A gente está enfrentando um mercado de venda de curso. Ou seja, hoje tem curso até te ensinando a como pesquisar em emprego. Sim. Então, tem muito guru de internet que promete, assim, sua vaga em não sei quantos meses, 6 meses. E aí a pessoa compra o curso dessa pessoa, estuda o básico do básico por lá, faz uns projetinhos que foram feitos para dar certo dentro do curso e não tem noção do que é o mercado de verdade. É. E aí a pessoa sai daquilo lá frustrado, achando que ela fez alguma coisa de errado, mas não, só venderam a realidade para ela diferente. Ou Tem seja, ela curso para tudo, tem. caiu no golpe. Curso tem. Vender curso é a coisa mais fácil, né? Agora achar um curso ideal que é difícil. Realmente. E também as pessoas estão muito desacostumadas a aprender Sim. também. Tipo, elas só repetem o que foi feito num curso. Elas não procuram, elas não sabem mais procurar uma forma de solucionar os problemas que elas vão enfrentar. O meu Aí irmão. acho uma solução mais fácil, tipo, usar o Copilot lá no VS Code para fazer o código ou um Cloud da vida e é isso. Mas Então, elas o não cloud parece aprenderam. ser o cloud parece ser o melhor. Só tem um porém. Entre as IAs, o cloud é o mais caro que tem. Eu fui ver o preço da assinatura máxima, porque só vale a pena a assinatura máxima, né? A mínima é bem limitada também. Cara, Uhum. pouco mais de R$ 1.000 por mês. Mas, cara, tem uma coisa que tá acontecendo também, né? Tipo, cada modelo de inteligência artificial tá ficando mais caro para ser desenvolvido. É. E, e com pouco avanço, né? Tanto que eu acho que a gente vai ver muitas poucas novas versões, tipo do ChatGPT, do Cloud, porque tá ficando mais caro.
É. Inclusive o hardware, né? Só que A aqui gente tá. tá vivendo a crise da memória RAM ainda. Só que aqui tá. Eu não pagaria R$ 1.000 na IA agora. Principalmente porque eu não tô trabalhando como programador. Tô trabalhando como designer gráfico e quem trabalha com designer gráfico não compensa ter a assinatura do cloud. Se eu tivesse trabalhando como programador, aí sim, eu ainda acharia meio caro, mas aí eu veria mais sentido em ter a assinatura do cloud. Sim, faz sentido. Mas eu não sei se o Cloud é tão melhor assim do que a Manus. Eu não sei até que ponto ele é tão superior assim. Você já chegou a usar essa? Qual? O quê? A Manus? A inteligência Manus? artificial? Não, não cheguei a usar não. Eu cheguei a usar o Copilot, o Claude, o ChatGPT, o Gemini e até aquela IA chinesa lá que fizeram o maior escândalo achando que ia substituir o ChatGPT, que é a DeepSeek. DeepSeek? DeepSeek. Meu inglês não é muito bom. É, Ela, ela é aquele negócio, né? Tipo, usar ela quando lançaram já era difícil, porque ela estava indisponível. Quase sempre. é. Mas a Manus eu acho que ela é chinesa também. Eu não tenho certeza. Só que para testar código eu acho ela muito boa, porque você manda o código para ela e ela cria um projeto lá para rodar aquele código. Aí ela roda numa máquina virtual Linux na sua frente e faz o teste. Ela gera, faz o teste também dentro do terminal. Você vê ela fazendo tudo ao vivo. Eu acho ela muito boa É. Eu vou para essas experimentar essa coisas. IA depois. É Manux? Manus, Manus? UNS. Eu vou testar essa IA. Você sabia que existe um chatbot brasileiro Não, chamado Maritaka AI, IA? eu nunca vi. Eu já Ele é vi o muito Linux conhecido. brasileiro há muito tempo atrás, aqui de Goiás, Pequiras. Aí tem o Curumim também. Era legal nessa época. Mas É. isso tem muito tempo também. É. Qual IA você acha melhor para programar hoje? Cara, tem vários modelos dentro do Copilot do VS Code, né? Uhum. Tem os modelos de GPT, tem Cloud também, que dá. Acho que o Cloud precisa colocar alguma configuração, se eu não me engano. Mas eu tenho ele no Copilot também. Só que eu não lembro se eu configurei ou se ele já estava lá. Eu acho que já estava lá. Mas tem o Antigravity, um editor de código tipo o VS Code, só que feito pela Google. E ele é focado em inteligência artificial, só que ele usa Gemini, né? Os modelos da Google. E eu acho muito bom. Ele, se eu fosse assinar alguma, eu ia assinar ele. Os serviços de IA da Google. O Gemini? Porque porque em poucas descrições e para testar as ferramentas que você está desenvolvendo lá, para testar um código, ele é muito bom também. É. O Só que Gemini. é dentro desse editor de código, o Gravity. O Gemini, realmente, eu nunca usei ele para programar. Eu usei ele mais para criar imagem. Ele e o ChatGPT. Para programar, eu usava mais o ChatGPT e o Copilot. Para geração de imagem também a Google está bem à frente das outras, eu acho. Mas eu ainda acho que o ChatGPT é melhor para criar imagem. Porque ele faz, pelo menos
quando eu quero criar um jogo e eu preciso que ele crie as imagens, o chat GPT cria melhor. Você acha? É. Eu não acho assim, não. Tipo, tem aquele modelo Nano Banana, né? Uhum. Da Google. E para vídeo também eles têm o VO3, que gera vídeos muito bons. E eles também têm o gerador de música. A música lá do jogo que eu estou desenvolvendo, que é inspirado no Devile do antigo Facebook, a música, eu pedi para criar uma música ambiente no mesmo estilo do Café Mania, do Devile, e ele criou uma música que parecia mesmo vir daqueles jogos do Orkut, do Facebook. Interessante. Eu nunca tinha visto isso, não. É, mas é Não aquela coisa. cheguei a utilizar para esse fim, não. Mas é aquela coisa. Será que no futuro, desculpa fugir um pouco do assunto, mas você sabe que vai vir a regulação da IA também, né? Ah, com certeza. Você acha que vai ter agora, eles vão exigir direitos de imagens, direito autoral da IA? Cara, acredito que não. Eu acho, pelo menos no contexto de Brasil, eles vão utilizar muito para coisas mais políticas. É, mas para ser sincero, a regulação da Para IA, acesso também, questão de acesso também, quem pode acessar e quem não pode, tipo, aquela coisa de criança, o que pode ser gerado, o que não pode. Mas é, essa questão de direitos autorais eu duvido muito. que é difícil também, porque é Até claro porque, que a IA usa até, o que já existe para melhor, programar melhor. Só que aí que tá, a pessoa reclama de direito autoral, só que todo mundo se inspira em alguma coisa, né? A IA, ela não está necessariamente roubando a arte de alguém, ela está usando ela para aprimorar, para desenhar outra coisa. Não sei se eu estou explicando direito, mas você entendeu sim, exatamente eu o que eu quis entendi. dizer. Uhum. Mas assim, vinculado a direito autoral, lá por questão dos Estados Unidos também, por coisa de processo, os modelos que a gente tem hoje já não geram coisa assim que é de propriedade de alguém, né? Tipo, a pedir uma coisa assim da Disney ou de algum anime específico, tipo, gera um desenho do Luffy ou do Goku, Pato Donald, sei lá. Isso, os próprios modelos que a gente tem hoje já negam gerar. Eu acho que questão de direito autoral vai mais para esse sentido. No que ela não Sim. pode gerar, mas no que. Mas a questão de treinamento eu acho que é meio assim, É, por exemplo, se você pedir para indiferente. IA, se você pedir para o ChatGPT, ô, faz uma imagem do Deadpool, o ChatGPT já avisa, desculpa, mas por questões de direitos autorais não podemos criar essa imagem, essas coisas. Sim, nesse sentido já existe proteção de direitos autorais. Eu acho que nisso aí, sim, a regulação vai pegar, mas na questão de treinamento, eu acho que não. É, porque a IA precisa de treinamento para funcionar, né? Uhum. Mas questão de uso de um traço específico ou não, eu acho muito difícil. Até a questão de investigar o que foi usado ou não. É muita coisa, sabe? É muita imagem, muito vídeo para ser analisado, para alguém ir fazer algum processo contra. Existem E sites, não acredito que seja tão possível assim. existe sites para, por exemplo, existe, eu não entendo muito bem dessa parte. Existe, você sabe se existe sites que
que serve como armazenamento, como por exemplo, eu quero criar um site de vídeo, e aí os vídeos que eu vou publicar nele tem que estar armazenado em algum lugar. E aí usa esse site para armazenamento? Uhum. Além do YouTube, tem aquele Vimeo, sabe? Sim. Não sei se você já ouviu falar. Ele é muito Sim? utilizado também, mas para proteção de direitos autorais. Sabe aquela plataforma Hotmart de cursos? Aham. Eles têm, eles usam uma tecnologia que não é deles, né? É de outra empresa, que não permite você gravar a tela. Até que o áudio, dependendo de como você usa, é possível. Mas a imagem, o que tá naquele vídeo, e baixar aquele vídeo deles também, é meio complicado. É. Tem que fazer isso mesmo, porque querendo ou não, se vazar na internet os vídeos, quem é que vai querer assinar, né? Sim, Por exemplo, eu a acho que Disney nem a Plus. Netflix. Sim, a Nem a Netflix, que é Netflix, grande, tem uma proteção assim. a Porque, Globoplay, o Disney Plus, sabia que, pelo menos no Disney Plus, você não pode tirar print, sabia? Se você tirar print, o print sai todo preto. então, mas isso é dentro do software deles, né? É. Mas no navegador as pessoas conseguem. Já no navegador, entrando num curso da Hotmart, não. Eu não sei imagem, print de imagem, mas print de vídeo, assim, gravar a tela, não dá. Dentro do navegador. Mesmo que você grave a janela do Windows, a tela completa não aparece, não. Fica tudo preto também. Mas eu acho que a Netflix não tem esse tipo de proteção para vídeo. Porque as pessoas conseguem baixar e gravar facilmente pelo navegador. Pelo menos antigamente, né? Agora tem muito tempo que eu faço isso. Então, estamos chegando aos momentos finais. Eu queria saber então, o Vibe Coding, na sua opinião, ele. Qual a sua opinião sincera sobre o Vibe Coding na programação? Cara, para uso profissional, tem que. A inteligência artificial tem que evoluir um pouco mais. Acho que tem que evoluir muito ao ponto dela também fazer segurança. Mas, assim, eu acho muito complicado, pelo que a gente tem até o momento, que alguém sobreviva no mercado competitivo usando vibe coding. É, Porque você pede para ela desenvolver alguma coisa a mais, uh, já é um pouco mais complicado. Tem vários fatores, tipo a segurança, sobre a divisão do que você está fazendo, do que é front-end, do que é back-end. Que as pessoas que usam vibe code para entrar no mercado não usam. Tipo, tem até o podcast do Monark, né? Esse novo. Ele usou o Wix para fazer. Tipo, é. se você for lá no site dele, você consegue inspecionar no É. navegador e ver que Eu ele reconheci está na hora. utilizando o Wix. Eu reconheci na hora aquele. Porque eu já usei o Wix, eu já usei aquele template exato que ele usou. Pois é. Então, assim, para a solução de software, eu acho muito complicado você usar só o vibe coding. Para usar vibe coding, sei lá, numa coisa que você só precisa de uma interface e não vai salvar dados, tipo, eu fiz um projeto em 2024,
É, foi 2023 para 2024, que era para o curso de medicina, né? Aí, eles precisavam de traduzir um teste que era baseado numa metodologia que falava, apareciam os números na tela e você tinha que clicar naquele número com o tempo certo. E aí ele ia ficando mais rápido a cada etapa, né? Que era um teste para ver a cognição da pessoa e a velocidade de resposta dela. Aí, para isso, eu não precisei usar um banco de dados. Então, o Vibe Coding podia ser utilizado para esse teste, por exemplo. Eu fiz ele na mão, mas eu fiz ele na mão porque eu estava aprendendo mais sobre o framework que eu estava utilizando na época. Então, para esse tipo de coisa, que você não vai salvar dados das pessoas, você vai precisar de uma solução que seja rápida e não seja muito cara também para uma coisa que não vai infringir dados sensíveis da pessoa. Então, sim, o Vibe Coding pode ser útil, mas para todo o resto, que é a maioria do que a gente faz na vida real, não. É, É pouco útil. falou tudo. Bom, estamos chegando a mais ou menos 1 hora e 11 minutos. Eu vou ter que parar porque meu PC não tem HD infinito, né? Bom, mas de qualquer jeito, eu agradeço por você ter participado desse primeiro episódio. Foi uma experiência bem bacana. Eu nunca tinha feito um podcast antes. Eu espero que esse podcast tenha futuro. Você tem alguma coisa que você gostaria de Claro. falar? Não, eu acho que é um tema, assim, muito fechado, já que não tem muito mais a desenvolver, sabe? O Vibe Coding é isso que a gente tem no momento, e eu acho que não vai muito mais do que essas possibilidades. Eu acho que o uso da inteligência artificial é algo que veio para ficar, mas ainda tem que Aprimorar. amadurecer muito Sim. o mercado em si, tanto as plataformas de inteligência artificial, quanto você colocar uma pessoa na sua equipe e conseguir filtrar as capacidades dela. Então, meio que o mercado já está fazendo isso, já está muito mais criterioso do que há 2, 3 anos atrás. Mas é isso, veio para ficar, não tem muito o que a gente pode fazer, além de se aprimorar. Muita gente não vai conseguir ficar no mercado, mas É que nem quando eu toda a tava. revolução industrial tem, né? É. É assim. Quando eu tava ficando com medo da minha profissão de design gráfico acabar por causa da IA, meu irmão falou: olha, a IA veio para ficar. Ou você se adapta ou você fica para trás. É exatamente isso. Tipo, vai ficar. Não adianta alguém tentar fazer alguma regulamentação Não adianta a tentar nível proibir. nacional e querer banir a IA, tipo, por exemplo, o Brasil, porque você vai ficar atrás dos outros países, Sim. economicamente falando. Então, É. meio que cortar o uso para sobreviver a alguma profissão, acho que não. Muita gente vai ficar fora do mercado, mas assim, muita gente também vai ficar e voltar para a inteligência artificial. Quem sabe usar, como usar ela, É aquela coisa. e é isso. Programador que se recusa a usar IA, designer gráfico que se recusa a usar IA, só tá ficando para trás. Até lá no trabalho, Sim, eu preciso usar IA para algumas coisas.
Sim, sim. Não tem para onde correr. Porque ou você não se adapta ao mercado, ou você vai ser chutado aí. Vai ser chutado dele, porque agora é muito mais curioso do que antes. A logo desse podcast, inclusive, que tá aqui nesse canto aqui, ela não foi feita totalmente com IA. O balãozinho e as letras foi o que eu escrevi as letras e eu fiz no Photoshop esse balãozinho. Só que o microfone e o fone de ouvido foi feito com IA. Sim, sim. Eu também Bom, utilizei na loja da minha mãe. é. Bom, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado você mais uma vez por ter participado. É E isso. é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e compartilha, principalmente porque ajuda bastante. Inscreve. Sim, escreve. E é isso. Vamos ver se esse podcast vai dar certo. Até mais. Ah, mas vai dar. Se Sim, não, a gente pelo menos se diverte um pouco, né? sim, pelo menos isso. Até mais, gente. Até mais, pessoal.